Com 600 mil libras, eu poderia ter comprado uma Lamborghini Revuelto novinha em folha. Em vez disso, eu comprei esse por 230 mil libras. Apesar do pequeno problema. Um acidente. E como esse carro tem um motor híbrido, reconstruí-lo tem sido mais difícil do que nunca. Vai, toma! Isso agora pode tomar 2 rumos. Ainda nem conseguimos ligar o carro. Por que você não vai? As peças são absurdamente caras. Essa subestrutura dianteira custa 55 mil libras. E parece que depois que esse carro sofreu um acidente, o computador desligou completamente o sistema híbrido. Esse vai ser o código mais importante. E não importa o que eu fizesse, eu não conseguia redefinir os dados do acidente para informar o carro que era seguro ligá-lo. Mas hoje a gente vai botá-lo para funcionar e fazê-lo dirigir. Mas primeiro, mudança de cor. Embora esse carro seja preto acetinado, na verdade é apenas um envelopamento. E como vamos colocar novos painéis nesse carro, teremos que pintar esses painéis para combinar com a pintura original, que está por baixo do envelopamento. E é por isso. E na verdade eu acho que fica muito bem em branco. Esse não é o Revolto, é? É, Por que ele é branco? sempre foi branco. Não, ele não era. Não Tinha só o aconteceu. teto preto, é isso. Você tá mentindo e as portas eram pretas. E, na minha opinião, ficou muito melhor assim, branco com interior vermelho. Agora tudo que temos que fazer é tentar ligá-lo, consertá-lo, reconstruí-lo, dirigi-lo e tudo mais. Vamos levar pra dentro. Ligar esse carro tá fora do meu controle. Tem algo no computador da Lamborghini que tá falando que o carro não é seguro ligá-lo, e eu não tenho as ferramentas necessárias pra desativar isso. Mas mais tarde vamos contratar alguém que talvez tenha essas ferramentas. Da última vez chegamos tão perto de consertar essa suspensão traseira, mas agora podemos consertá-la de vez. Olha isso. Na verdade, a maior parte da suspensão tá de boa. O problema é o seguinte: a direção da roda traseira. E eu acho que é isso que se ativa em alta velocidade para ajudar o carro a fazer curvas. Então vamos mudar isso. E também deve haver uma barra estabilizadora que liga a barra estabilizadora ao braço inferior da suspensão. E esse é... bom, tá morto ali. E era pra ser assim. Então, enquanto esperamos que um técnico venha com um computador que talvez consiga dar partida nesse carro, vou fazer tudo o que tiver no meu alcance para tentar consertar todas as peças quebradas que ainda estão no carro. Pelo menos assim, quando o técnico chegar, vai ter menos códigos de erro no painel e, tecnicamente, o carro estará em um estado mais seguro para dar partida. A primeira coisa que eu vou substituir é esse módulo de direção da roda traseira. Fixar o chassi com parafusos e depois fixá-lo ao cubo da roda. Depois de apertar os 2 parafusos que o prendem ao carro, eu posso então ligá-lo no plug. E tem 3 plugs. Um grande sucesso. Morro. O que foi que isso fez então? Acordei de repente. Como se tivesse acontecido. Mas descobriremos que não era tão fácil assim. Mas voltaremos a isso mais tarde. Por agora eu tô apenas instalando uma simples barra estabilizadora com bieleta. De novo, só 2 parafusos mantêm isso no lugar. E essa é a suspensão traseira esquerda totalmente concluída. Descobriremos como funciona o sistema de fluidos desse carro. Temos um reservatório de líquido refrigerante aqui, por todo o líquido pelo sistema de bateria e resfria todo o sistema híbrido, e tem aquele ali que tá vazio, e isso resfria todo o sistema do motor, e tá vazio, porque isso já se perdeu completamente. Vamos ter que consertar todos esses canos, esse radiador, e quando eu digo consertar, quer dizer substituir, porque eles estão aqui no chão. Então eu acho que eu vou construir a partir dessa base, e depois colocá-la em cima. E é assim que vamos prosseguir. Com muito calor, vem também muito resfriamento. Outro radiador que precisamos instalar no carro. Além disso, as mangueiras do líquido de arrefecimento danificadas percorrem toda a parte inferior do carro. Um dos clipes estava muito difícil de remover, então acabei tendo que lixá-lo. Nossa! Cooling! Para descobrir que ainda havia líquido lá dentro. Mas assim que removi aquela presilha, pude voltar à parte superior do carro e puxar a mangueira quebrada para fora. Olha como tá exprimido aqui. Bom, eu não poderia simplesmente comprar essa parte quebrada da mangueira separadamente da Lamborghini. Eu tive que comprar não apenas a parte metálica, mas também outra peça que estava acoplada a ela. Em vez de trocar tudo, eu vou separar a peça da mangueira de borracha, o que me deixa apenas com a peça que eu preciso.
porque consigo resolver o problema da nova peça que fixa embaixo do carro e conectá-la ao ponto aonde eu desconectei. Depois disso, tem outro tubo de refrigeração. Por sorte, a Lamborghini me vendeu esse separadamente. É estranho como eles organizam essas peças. Depois de instalar isso, eu posso começar a levantar a estrutura que segura o radiador na parte de trás. Esse parafuso se fixa à traseira do carro, cuja manutenção já havia sido feita antes, e agora é questão de testar se tudo realmente se encaixa. E claro, que foi. E depois de tudo isso instalado, ainda havia mais mangueiras. 2 pequenas mangueiras de borracha que conectavam aqueles 2 tubos de metal ao radiador. E assim que o radiador estiver instalado, talvez possamos colocar os coolings no carro. Nessa estrutura traseira também está localizado grande parte do sistema de vácuo. Tem uma bomba de vácuo e essa peça de plástico aqui que parece com 3 bolhas que mantém o vácuo dentro dela. Muita coisa aqui é simplesmente complicação excessiva, como abrir válvulas dentro do motor. Mas sem isso teríamos muitas luzes de advertência do motor acesa e perda de potência. Então é crucial que todos os componentes do sistema do vácuo realmente mantenham o vácuo. Finalmente as proteções de entradas de ar estão instaladas e é basicamente isso. Esse lado achamos que essa parte já está construída e concluída. Mas, infelizmente, esse lado também sofreu perdas. Olha só. Isso tá tudo quebrado, retorcido e dobrado, mas o radiador sobreviveu e o resfriador de óleo também. Então eu acho que eu vou trocar aquele por aquele que eu tive que comprar ali. E talvez o Bob pudesse... o Bob com certeza teria resolvido o problema, mas também havia a questão do prazo. Temos que concluir isso para amanhã de manhã. Então, eu vou trocar tudo isso e, com sorte, teremos 2 lados completos e podemos começar a adicionar os fluidos. Vamos lá! Então agora eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que fizemos do lado esquerdo para o lado direito. Mas em vez de ter um radiador do lado esquerdo, há um radiador de óleo do lado direito. Por sorte, eu não precisei desmontá-lo nem desparafusá-lo. Posso mover a estrutura ao redor dela, fixar o refrigerador na estrutura e, em seguida, a estrutura no carro. Ambos estão completos. Progresso, progresso. Olha só. Entradas de ar. E, para mim, parece muito menos danificado pelo acidente do que muitas outras pessoas que olham, falam e pensam o que você fez. Bom, pelo menos, para mim ficou melhor. Ficou melhor, eu tô progredindo. O próximo passo que vamos dar, quero poder começar, ainda não conseguimos. Eu queria poder enchê-lo com cooling, mas não podemos, porque para enchê-lo com cooling, precisamos usar um sistema de vácuo para preenchê-lo por aqui. Então precisamos remover todo o ar do sistema de arrefecimento antes de adicionar o líquido para evitar a formação de bolhas de ar. Deixamos o compressor de ar na unidade antiga e agora temos que buscá-lo. Mas eu acho que é outra coisa que podemos fazer para enchê-lo com líquido de arrefecimento. E é uma experiência emocionante porque envolve ruído. Escapamento! Escapamento Valvetronic. Eu acho que eu posso ser o primeiro com esse escapamento Valvetronic. E antes, havia um escapamento personalizado que eu nunca cheguei a ouvir. Agora, mesmo que esse Revuelto tenha assistência híbrida, ele ainda possui o motor V12 da Lamborghini, o que significa que ainda temos que ter aquela tela V12. E aqui está o novo escapamento. Um sistema Valvetronic completo, dos coletores de escape até a parte frontal do veículo. Isso pode parecer uma loucura. Tá, eu não esperava por isso, mas tudo isso foi construído à mão nos Estados Unidos. Temos um tubo em X bem peculiar, que obviamente eu acho que é para aumentar o fluxo do escapamento. E isso vai soar como uma loucura, mas não possui nenhum defletor. E além disso, temos o que gostamos de chamar de produtos que não têm garantia. Com certeza vamos perder a garantia desses canos. Mas isso também vai nos dar chamas. Mas como acontece com a maioria das coisas desse carro, não foi fácil de instalar. Para alcançar as 2 braçadeiras em V que prendem o tubo dianteiro do coletor, eu tive que enfiar a mão pelo arco da roda e o acesso é muito limitado. E mesmo assim, os canos não queriam sair. Eu não acho que tem espaço. Os tubos têm catalisadores, então são bem grandes. E encaixá-lo entre a barra de reforço superior e a barra estabilizadora não ia rolar. Então eu tive que começar a remover a barra estabilizadora com uma unidade completa na esperança de que depois de tirá-la do caminho eu conseguisse deslizar o escapamento para fora. Vamos lá? Olha só isso. Isso certamente será suficiente. Vamos lá.
Mesmo assim não foi suficiente. Precisei remover ainda mais peças para tirar esse escapamento. Mas eventualmente... Isso! Tava fora. Apenas um sensor lambada que eu precisei remover para afastá-lo completamente do carro. O que é bem fácil de fazer agora que o escapamento chegou a esse ponto. Agora eu só preciso remover a outra parte da frente. O que significava que eu precisava remover essa barra de reforço aqui, com várias outras peças pequenas também. Agora tem um acesso muito melhor a isso. E você pode ver aqui a diferença entre o tubo dianteiro original e o da Valvetronic. Essa coisa vai gritar. Se o carro pegar. Agora que tenho melhor acesso, eu posicionei o novo tubo dianteiro Valvetronic da forma que ficasse rente aos coletores de escape existente e em seguida eu apertei no lugar. Em vez de fazer esse lado. Tá animado? Ah, sim, tô demais. Segunda rodada, mas do outro lado. Finalmente conseguimos removê-lo, o que significa que podemos instalar o novo Valvetronic. Depois de encaixado, os sensores lambada são conectados e então podemos apertar as braçadeiras em V que prendem o tubo dianteiro ao coletor de escape. Ambos os tubos dianteiros prontos. Chegou a hora de reinstalar essa barra estabilizadora, tentando me lembrar onde cada peça ficava. Enquanto eu fazia isso, o meu pai quis dar uma olhada no escapamento velho que saiu dele. O John Tarney. O John Tarney. Infelizmente, o escapamento John Tarney ficou completamente destruído. Muitas das peças de titânio foram esmagadas no acidente. Mas foi um bom esforço da parte do John, pena que eu nunca vou ouvir ele roncar. Agora eu posso recolocar a barra estabilizadora e parafusá-la de volta. Depois o novo escudo térmico foi instalado. Vamos lá. O escapamento continua funcionando. A parte fácil. Encaixando o escapamento Valvetronic nos novos tubos dianteiros Valvetronic. 2 parafusos e o trabalho tá feito. Parece uma loucura, olha isso. Vai ser uma loucura ver essa chama saindo dali e se pegar fogo. Tomara que não. Como você acha que vai soar o escapamento? Ao final desse vídeo, você quer saber como vai soar o escapamento? Então vai. Uau. Ele não tem fé. Lá vem o bar. Lá vem o bar. Ele misturou Piratas do Caribe com Lá Vem as Garotas. Essa barra, na verdade, sustenta o suporte do escapamento. Isso significa que agora eu posso apertar o escapamento. E são 4, 2 em cima e 2 embaixo. Além de fixar os suportes do escapamento, também sustenta as travas da tampa do compartimento do motor. Assim que estiver ativado, podemos passar para a próxima etapa. Antes de instalar o protetor térmico inferior, olha só esse atuador de asa, que custou uma fortuna, mas tivemos que comprar 2 porque estavam quebrados. E olha só esse aqui, olha, ele foi arrancado bem aqui. E, infelizmente, a outra parte deixou de existir. Então vamos instalar esse atuador de asa e o outro deve chegar meio que amanhã. Lembre-se, o objetivo aqui é simplesmente conectar o máximo possível de componentes elétricos para que o carro não tenha desculpas para não ligar. Não sabemos se demos um tiro no próprio pé, porque ainda falta instalar um protetor térmico aqui, mas ainda sobrou esse fio. E com o plug amarelo conectado, isso significa que faz parte do airbag ou do sistema de segurança em caso de colisão. E precisamos garantir que tudo isso esteja conectado e pronto para usar, porque se tentarmos ligar o carro e se estiver desconectado, isso pode nos impedir de ligá-lo, mas por algum motivo, a Lamborghini não lista nada relacionado a airbags no site que estamos consultando. Sabemos que isso se trata de um sensor de colisão porque existem os mesmos conectores que estão bem na frente. Eu vou mostrar, ó. Eu acabei de pesquisar o número de peça e eu encomendei um sensor de colisão para Volkswagen AUG e parece que... Olha. Já vai lá dentro. Perfeito, olha. Entra ali, encaixa. Isso, olha. Não me lembro em que carro isso estava exatamente. Mas será que esse era o motivo pelo qual o carro não ligava ou não apagava os dados do acidente, por ter um sensor de colisão desconectado? Nunca se sabe. Esses carros mais novos são muito sensíveis a coisas assim. Vamos torcer. Isso deve significar que todo o sistema de airbag está totalmente conectado agora. Airbag de cortinas, airbags de volante, airbag do passageiro acionado, dos bancos e todos os sensores de colisão ativados. Excelente.
Agora temos muito mais coisas conectadas, mas há uma última coisa que eu quero colocar antes de tentar ligar o carro, que é o cooling. E como o sistema de refrigeração é muito grande, precisamos garantir que não haja bloqueio de ar ou bolhas de ar no seu interior. Então, a melhor maneira de fazer é, como aprendemos, geralmente os carros da Volkswagen Audi não apresentam problemas com válvulas de ar, com o reservatório de cooling foi colocado muito alto, qualquer ar que entra acaba subindo, mas não vamos arriscar, vamos tentar encher com vácuo para poder retirar todo o ar que está dentro e depois trocá-lo por cooling, mas geralmente eles não apresentam problemas, mas né, vamos ver. Precisamos inserir o nosso dispositivo de enchimento a vácuo no reservatório de cooling, tampar bem o buraco e em seguida conectar a mangueira de ar a ele. Eu vou ligar o compressor. E agora isso vai soprar o ar pressurizado através do reservatório de cooling, sugando todo o ar de dentro do sistema de arrefecimento. Depois de criarmos o vácuo, posso fechar a torneira que você pode ver que estamos mantendo a pressão negativa e então não há vazamentos. Então eu posso pegar o meu cooling Valvoline, encher o tubo apenas com cooling para que não haja ar no tubo antes de instalá-lo. Depois abrir a torneira de pressão negativa do sistema de cooling e sugará todo o cooling para dentro do carro. E com sorte nos garantirá a ausência de bolhas de ar em um sistema de refrigeração completo. Essa é a nossa arma secreta. Temos a Vague Code em Leicester. E ele vai ver se consegue ajudar, porque ele tem o software da Lamborghini e já trabalhou com o Urus antes. E vamos ver o que dá para fazer. Eu acabei de ligar o carro na ignição. Agora o carro decidiu não entrar na posição park devido a uma falha na caixa de câmbio e eu não sei o que tá rolando, então... Espero que ele consiga ler o que tá acontecendo com esse carro e se de fato ligar vai ser um milagre. Eu quero ouvir o motor ligar, principalmente o ronco do escapamento. Vai ser um momento marcante quando ligar, mas nesse momento eu não tô otimista. Como de costume, apresenta um defeito diferente a cada vez que ligo. É uma Lamborghini. Tá, a decisão é sua. Vamos lá. Nathan da Vague Coding possui o software oficial da Lamborghini para acessar o carro. Agora ele consegue conectar o dispositivo, ler todos os códigos de falha e acessar e fazer tudo o que a Lamborghini faz na concessionária. E algumas coisas que precisam ser codificadas no carro, como o novo farol. Então, agora estamos desativando o sistema híbrido, que é o que acabamos de fazer, e depois de desativar, vamos ler os códigos e reativar, e esperamos que quando reativarmos, os dados da falha tenham desaparecido. Mas parece que não funcionou. Embora a Nathan possua o software necessário para realizar esse procedimento, foi exigida a autenticação adicional. 5 minutos para meia-noite. A coisa não tá boa. Você precisa desse login para poder acessar esse carro e redefinir o sistema de segurança de colisão. Apenas algumas pessoas têm esse login. Estamos falando, de codificação vague. A menos que estejamos falando com alguém do exterior que tem esse login, essa pessoa poderia fazer isso. Mas o problema é que a gente tá meia-noite. Eles estão há 3 horas na frente. Eles já foram dormir. Então parece que vai ser só amanhã de manhã cedo, lá pelas 8 da manhã, que a gente vai tentar de novo. Mas o que acaba comigo é que ter que reconstruir esse carro, que nem liga. Te vejo amanhã. Ok. Na manhã seguinte, Vacode Leston tá de volta. E acho que resolveu o problema. Você tá com um sorriso enorme no rosto. Você acha que conseguiu? Eu espero que esteja pronto, então experimente. Você tem fé? Bom, eu não sei, porque é algo que eu não sei de nada. E ele ficou mexendo no computador até finalmente conseguir fazer funcionar. Vamos só ver isso. Vai funcionar? A ignição tá ligada? Tá escrito Shift to P. Não entra em P. Não. Ainda não funcionava. Ainda não consigo. E o código de desligamento em caso de falha ainda tava lá. Então agora são 11h30. Estamos nisso por volta desde as 8 da noite passada. Várias pessoas já analisaram isso. Ainda estamos tentando. Estamos tentando encontrar solução para esse problema. Conseguimos solucionar o problema, mas ele voltou. Algumas pessoas disseram que precisamos concluir a revisão completa do carro antes de tentar a solução, só que faltam mais algumas coisas para tirar do carro, então. Mas com essas Lamborghinis nunca se sabe, pode ser necessário literalmente retirar o para-choque dianteiro para que o motor ligue. Com essas novidades nunca se sabe. Mas
a gente continua. Pode ser necessário reconstruir o carro inteiro, deixá-lo parado e tentar de novo. E se isso não funcionar, então teremos apenas um carro sobre rodas muito caro. Estávamos tentando de tudo. E muitos especialistas do mundo todo estavam acessando o laptop do Nathan para tentar resolver o problema também. Lembre-se, isso nunca foi feito antes, então todos que tentarem fazer isso estarão aprendendo do zero. Mas eu tenho certeza que deve haver um jeito. Não pode ser o fim da Lamborghini depois de um único acidente. É o terceiro dia. Estamos tentando de novo. Talvez temos um código para entrar. Parece que absolutamente tudo nesse carro precisa ser codificado para o veículo. Nem mesmo o farol. Os faróis não funcionam porque precisam ser codificados para o carro. Acabou a época de que você podia simplesmente ir para a concessionária, comprar uma peça, conectá-la no seu carro e funcionava. Os faróis não funcionam, a direção das rodas traseiras não funciona. O carro não funciona. Você não consegue nem destrancar a porta por dentro. Eu nem sei o que tá rolando. Podemos fazer isso hoje? Então, pela terceira vez, o Nathan pega seu laptop e o conecta de novo ao carro. E nesse momento, chegaram mais peças que podem começar a ser instaladas. E quantos mais acessórios eu instalar no carro, mais as chances dele ligar, porque menos códigos de erro ele vai dar. Então agora eu tô instalando protetores térmicos, suporte pro para-choque, nada disso fará diferença pro motor ligar, mas toda a parte elétrica deve fazer. E as luzes traseiras são instaladas. Uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. Mas a questão é, será que isso também precisará de programação? Na verdade, tá começando a aparecer um carro. Bom, na verdade eu não consigo relacionar isso a nada, porque não temos nada como referência, então tá rolando agora mesmo. E assim que colocarmos os painéis, podemos alinhar tudo. Agora, se essas luzes funcionarem, e com sorte, a aparência vai mudar. Vamos ver, primeiro passo. Indicadores! Ah, meu Deus! Olha isso! Olha isso! Como se funcionassem. Ok. Bom, eu espero que amanhã de manhã a Vacode Lester volte a funcionar com o cara da China que escreveu um código no laptop dele. Eu espero que eu não saiba o que está acontecendo. Não temos ideia, mas passo a passo pelo menos está melhorando. Mas ainda não está se movendo. Anteriormente removemos a película protetora da tampa traseira para que pudéssemos ver a extensão dos danos causados à fibra de carbono. E, em vez de comprar uma nova, enviamos a antiga para um especialista em fibra de carbono para ser reparada. A serenagem voltou, da oficina especializada, e eles repararam todas as pequenas rachaduras com fibra de carbono. Na verdade, ficou bem original e parece que são vários pedacinhos de fibra de carbono simplesmente encaixados aqui e ali, ó. Então agora vamos levar isso para oficina de funilaria, pintar de branco junto com o resto dos painéis que tá ali e praticamente tá pronto. E quando eu deixei aquilo lá, eu peguei o paralama dianteiro que já tinha sido pintado. Mas mesmo tendo o código de cor correto, a tinta simplesmente não combinava. Mas precisávamos ver se de qualquer forma tudo coincidia. Isso é um palpite, porque eu Tá acho improvisando? que... Ah! Isso é bom. Existem vários parafusos que prendem a asa a todos eles e possuem um ajuste. No momento, a única coisa que eu tenho pra alinhar é a porta. Ligeiramente fora. Isso parece perfeitamente adequado. Só precisamos resolver essa questão de cor agora. Tenta combinar a cor. É meio azulado, né? É azul. Meio que eu não sei. O que você acha? Você vai ter que pintar? Eu vou voltar lá e ver se isso revela. Claro que a gente tá vendo o carbono em si e a fibra de vidro, seja lá como for. Ver se aparece alguma correspondência. Caso contrário, tá misturado. Nada parece ser simples com esse carro. Parece que os mecânicos da oficina vão precisar de um carro inteiro para poder fazer a mistura de tinta com o resto da lataria. Como alguns painéis são de alumínio e outros de fibra de carbono, isso afeta bastante a aparência da cor da pintura. Entretanto, eu tenho duas dobradiças do capô que eu preciso trocar porque ambas estão tortas. Eu encaixo da esquerda e não aperto muito os parafusos para poder movê-la e ajustá-la quando o novo capô chegar. Você já tá cansando de ficar conectando esse carro? Sou eu. Vai começar hoje? Com sorte, a gente vai conseguir ligar o carro hoje. Positividade. Leon chegou com o capô. Temos um capô.
Olha o tamanho, olha só. Olha só, é tipo isso. Isso é da Duck Dynamics. Mas isso parece um Lamborghini SVJ. Olha só em comparação com o original. Olha só. Ficou muito melhor. Na verdade, esse capô fazia parte de um kit de carroceria. E era mais barato comprar o kit do que comprar apenas um capô da Lamborghini. Então fazia todo o sentido. Como tá indo? Pergunta aquele homem. Nesse momento já se passaram cerca de 15 horas de trabalho de parto e ele simplesmente desgastou o assento. Agora eu preciso transferir todas as peças do capô original e instalá-las no meu capô novo. Isso inclui todas as mangueiras dos jatos do lavador do para-brisa que deslizam por dentro dele e a Hannah tá ajudando com isso aqui. Isso tá funcionando. Precisamos alargar um pouco esses furos por causa das modificações feitas antes e tudo mais, então precisamos instalar os jatos de lavagem ali. Mas aí temos esse lindo capô avaliado em 11 mil libras, que na verdade valia 11 mil libras, mas agora tá danificado. E sabe de uma coisa? Eu vou acenar. Na próxima promoção, os 50 primeiros que comprarem os novos produtos da HWBT e o ganhador ganhará um capô revuelto no valor de 11 mil libras para transformar em um trenó. Na semana passada, alguém levou um dos discos de freio para casa. Agora um de vocês levará o capô para casa. E toda a equipe agradece imensamente a todos por assistirem e nos apoiarem nessa construção. Obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Com o novo capô preparado, agora podemos alinhá-lo ao carro. E tivemos que ter muita paciência. Mas depois de ficar satisfeito com o resultado, tivemos que furar alguns buracos na trava do capô que o meu pai acabou de fazer. Então ele poderia parafusá-lo no capô. Depois tem algumas modificações para fazer. Todos os clipes novos da vedação são assim. E eu preciso furar os buracos para onde eu fiz o molde usando o antigo. E eu fiz alguns desenhos de onde eles precisam ficar. Vamos só furar os buracos para eles. Todos eles vão se alinhar. Eu preciso ter muito cuidado para não furar o outro lado do capô, pois ele é feito de fibra de vidro e não fibra de carbono. Depois de furar os buracos, eu posso encaixar a vedação antiga e pronto, o capô tá completo. Últimos retoques agora. A última peça. Tuturutu. É. Que bom que você escolheu esse capô em vez do original. Parece que o capô ficou muito mais bonito do que o original, né? 100%. Depois de muito tempo, finalmente conseguimos alinhar o capô, o que é muito importante, porque o carro ainda não pega. Ele ainda vai estar lá dentro e a gente continua a construir mais. Vamos continuar. Quando eu cheguei aqui hoje, o meu assento estava na posição vertical e lentamente ao longo do dia ele foi se inclinando cada vez mais até chegar naquele ponto. Na verdade, eu quase dormi aqui hoje. Mais peças chegaram da oficina de funilaria, incluindo toda a parte traseira, o aerofólio traseiro e alguma das covas das rodas traseiras, além do para-choque dianteiro. Temos um cara de Dubai que é expert em veículos elétricos. Ele não consegue se comunicar com o sistema, então ele acha que é um problema interno com o que fizemos com a caixa. Então vamos voltar a essa caixa para ver se deixamos passar algo. E talvez não esteja conectado. Esse cara é o gênio. Que horas são em Dubai? São 11h56. Ok. Já é quase meia-noite. Agora eu tô removendo a caixa de junção, que você se lembra que guardamos o fusível pirotécnico da última vez. Esse era o motivo pelo qual a energia da bateria híbrida usada para dar partida no carro era cortada. Esse cara em Dubai acha que pode ter um problema com a caixa de junção, então acabamos de retirá-lo para dar uma olhada e ver se havia algum dano. Mas depois de inspecioná-lo, tá de boa, tudo parecia bom. Então isso traz tranquilidade. Olha só com a rapidez que a gente consegue fazer isso. Agora temos que encaixá-lo de volta e conectar tudo de novo. Mas os dados reais da colisão do carro que o impedem de ligar estão armazenados na ECU, que fica dentro daquela caixa. Então é vital que ele consiga se comunicar com isso. Mas parece que estamos fazendo progresso agora. Enquanto eles continuam a programação, o meu pai tá montando a parte da estrutura. E como parece que o mundo inteiro tá se unindo para ajudar a gente a construir esse carro, tivemos algumas aulas de geografia. Você sabe qual é a capital da República Tcheca? República Tcheca? Praga. Pronto. Será mesmo? É. Budapeste? Budapeste. Isso é... Turquia? Não. Não é? Acho que é Hungria, não é?
talvez a gente não seja tão bom em geografia assim. Afinal, vamos nos até a reconstrução dos carros. A nova luz de freio para carroceria tipo concha foi instalada. Capital da Austrália, rápido. Eu sei. E lá tá a estrutura em forma de concha, toda montada. Chegou a hora de eu e o Matt instalarmos no carro. Essa é uma peça enorme, então vai ser bem difícil alinhá-la. Tem uma pergunta pra vocês. Qual que é a capital da Austrália? Sydney. Parece bom. Organizar tudo vai ser um pesadelo. Tudo isso precisa ser parafusado. Há muitos parafusos. Mas você deve achar que eu sou completamente louco por dirigir um carro tão danificado. Bom, a gente esperava poder dirigir. Mas e se eu te dissesse que tem muitos carros na estrada que provavelmente sofreram danos tão graves quanto esse e muita gente nem sabe disso. Você pode ter o seu carro danificado, mas tem uma maneira de descobrir. E isso é possível ao cadastrar o seu veículo na CalVertical. Depois disso, você receberá um relatório semelhante a esse. Você pode verificar se o carro já possui financiamento pendente, se houve fraude na quilometragem ou se ele já foi roubado. O sistema de captura de emergência está em algum lugar. Além disso, você verá um histórico completo do carro mostrando todas as vezes que houve uma mudança na placa ou no proprietário. A questão é que se seu carro sofreu um acidente e foi leiloado em um site de leilões de carros acidentados, é provável que no relatório da CalVertical você consiga ver as fotos do carro quando ele foi leiloado naquele site de leilões, como o carro que está na tela agora. Últimos detalhes. Após assistir esse vídeo, se você quiser verificar se seu carro não sofreu nenhum acidente, pode fazê-lo através do link da descrição. E agora na tela, também há um código de desconto que lhe dará um desconto na conta. Esperamos que você não encontre nenhum histórico indesejado. Em seguida eu percebi que isso não estava danificado. E não estava embalado. É assim que vem. Um preto acetinado. A Lamborghini talvez tenha usado peças da Mansory, porque aquela trava era apenas uma peça da Mansory colada. E no acidente resolveu se soltar sozinha, então vamos fazer uma nova colaboração com a Mansory, colando aquela peça de volta no lugar para que ela se encaixe. Mas antes disso, eu vou me certificar que conseguimos destravar a trava. Porque se não conseguirmos destravar a trava e fecharmos, ela ficará travada para sempre, o que significa que o motor não ligará e não podemos destravá-lo. Então, vamos fechar a trava. Funcionou. Pera. Agora, eu posso aplicar a cola Mansory na trava. Exatamente como fazem na fábrica da Lamborghini. Depois de encaixar, volta a tampa do porta-malas ou a tampa do motor e fixe-o no lugar. Então posso baixar a bota sobre a trava e deixar a cola secar. Dia 5. Algum progresso? Ainda estou trabalhando nisso. Enquanto o Nathan continua tentando fazer esse projeto funcionar, eu já posso começar a montar o para-choque traseiro. Tá, a gente precisa de um novo farol de neblina. Isso tá quebrado. Eu pensei, isso quebrou, não tem problema. É LED. Quanto pode custar um LED? 502 libras com 40. Por isso. A questão é que não podemos discutir o preço. Não há outro lugar que eu possa encontrar esse farol de neblina. É feito especificamente para o Revuelto. Alguns dos outros sensores que eu estou instalando agora são usados em outros carros como o Urus. Isso não te faz economizar muito dinheiro. Ai, meu Deus. Tá aqui. Um para-choque traseiro. Mais ou menos. Estamos sentindo falta de algumas coisas. Tá faltando umas entradas que ficam aqui. Precisamos deles. E faltam 2 refletores que estão ali e um do outro lado. Tirando isso, tá tudo bem. Mas por enquanto eu acho que basta alinhar tudo com o carro e conectar. Por isso pode ajudar na partida. Quanto mais conectados estivermos, maior serão as chances. E esse para-choque tem muitos componentes elétricos, sensores de estacionamento, sensores de assistência de faixa e uma câmera traseira. Embora ainda nos faltem algumas coisas, mas é melhor ligado do que desligado. O para-choque traseiro está pronto, precisa ser fixado embaixo dessas coisas.
aerodinâmica falsa, pode ser realmente ter tipo uma função, porque tem um buraco. E vai e encaixa assim. Em seguida eu posso encaixar a peça pelo lado esquerdo. Em seguida vamos instalar uma nova proteção inferior embaixo do carro. A maior parte da parte inferior é completamente plana, o que eu acredito que contribua com a aerodinâmica e também proteja a bateria que fica embaixo. E a parte traseira tá quase completa. Para-choque traseiro parcialmente instalado é uma espécie de código de trapaça, porque vai ter que ser removido de novo, mas é só para saber como tá. E tá melhorando, tá melhor. Temos algumas coisas para fazer e uma delas é o para-choque dianteiro, que também é novinho em folha e já foi pintado. Tudo isso precisa agora é de consolidação, mas também estamos perdendo algumas partes disso. Só sabemos quais peças estão faltando quando a gente começar a montá-lo. Então vamos construir, fazer a parte da prática. Estaremos quase lá para o grande começo. Esperamos. Agora, o meu pai vai montar o para-choque dianteiro. Os sensores de estacionamento, os sensores de assistência de faixa, há também as luzes de sinalização laterais, que eu creio que são apenas espaços vazios, e as luzes diurnas características do Revuelto. Por sorte, um lado ficou bom após o acidente, mas eu tive que encomendar todas as luzes do lado esquerdo, pois foi o lado que sofreu o maior impacto. Enquanto meu pai está montando o para-choque dianteiro, nós temos a carroceria e tudo mais para instalar. Agora estamos comprometidos, estamos muito. Esse foi mais um item danificado no acidente. Para-choque pronto para ser instalado. Embora você possa notar alguns acabamentos faltando que ainda estão em processo de encomenda. Espero que chegue em breve. Por agora, podemos alinhar o para-choque ao carro e garantir que todos os painéis estejam em boas condições. Praticamente toda a parte frontal se soltou. Então se algo ficar fora do normal, vai ficar evidente agora. Ok. O para-choque tá parcialmente encaixado, faltando algumas peças, mas estamos conseguindo conectar tudo o suficiente. Isso precisa de alguns ajustes na parte externa e é provável que a lâmpada precise de programação. Alta probabilidade. Aquela luz já estava acesa. Parece que funciona. Mas agora isso deve se alinhar. Os últimos detalhes antes da inicialização final. O meu pai está fazendo um stencil em volta do emblema da Revuelto que fica na parte lateral. Porque vamos precisar substituir a saia lateral, mas reutilizar o emblema, então queremos ter certeza que conseguiremos colocá-lo exatamente no local onde foi removido. E é claro que precisaremos de uma placa. A placa do carro será usada na Rei BMX ou Heavy BMX se você se associar a elas. Eu acho muito legal. Cortesia da Carrig. E se você obter uma placa de carro gratuita ou encomendar uma placa de carro através da Carrig, usando o meu código de desconto. Tá, isso deve ser fácil de alinhar, porque tem uma linha marcada. Isso. Eu acho que isso conclui tudo. Ficou muito bonito. Último detalhe, nova saia lateral. Tem que continuar, vamos colocar isso em prática. O antigo tá aqui, tinha só um pedacinho quebrado e o novo tá aqui. Vamos prender. Vamos continuar em frente? Agora eu posso parafusar a saia lateral no lugar e meu pai pode aplicar o stencil. Um pouco da cola saiu e o meu pai colou a peça exatamente no mesmo lugar onde estava originalmente. Lindo! Os últimos detalhes. Eu vou ser sincero com vocês. Eu achei que já tivéssemos terminado essa semana. Tá tudo absolutamente finalizado. Começamos a funcionar, dirigimos até aqui e todos vivemos felizes para sempre. Mas essas rodas não vão ter um final feliz, né? Porque elas pereceram. E é por isso o Wellmania para trocar as rodas. E isso vai transformar tudo completamente. Olha só eles! Mano do céu, elas são largas. Essa não é frontal, é... Nossa, elas parecem da horas. Impossível. Elas ficaram muito melhores do que eu esperava. Isso parece incrível demais. Parece muito bom. Nossa, elas são muito da horas. Olha pra largura delas. Eu acho que essas rodas certamente são as melhores que a gente já produziu com a Wellmania.
Rodas personalizadas totalmente forjadas para o Revuelto. Utilizamos as especificações do fabricante original como base, então os tamanhos são os mesmos. Então podemos usar os pneus Bridgestone que vêm de fábrica com o carro. Mas como são bonitos. É, boy! Isso é da hora. Parece ótimo. Isso é muito da hora. Que transformação. Se você deseja adquirir rodas personalizadas ou qualquer tipo de roda ou ainda realizar restauração de rodas, já sabe onde ir. O Elmania no link da descrição aqui embaixo. Manda um e-mail, WhatsApp ou mensagem de texto. Aparece na casa deles. Certo. Vamos fazer a grande revelação e ver se funciona. O Revuelto agora tá incrível. E já percorremos um longo caminho em tão pouco tempo. E eu não esperava que ficasse assim em tão pouco tempo, que tivéssemos o carro. Mas agora precisamos ver se funciona. Antes da gente ver se o carro liga, vamos fazer um detalhamento de preços porque o carro está praticamente pronto. Todas as peças necessárias para terminar o carro já foram encomendadas. Algumas ainda só não chegaram. Lembre-se, já gastamos 230 mil libras no carro. Já gastamos 90 mil libras em peças. Já gastamos 20 mil libras em peças. E depois disso, eu gastei ainda mais. 85.500. O que eleva o custo total para 425.500. Qual o preço ideal para um Revuelto desses? Especialmente com essa configuração. E além disso, eu cheguei a acessar o Carwow e inseri o antigo registro desse Revuelto para ver qual seria o preço de revenda. E foram um pouco mais de 515 mil libras. Então mesmo se trocássemos por outro, estaríamos bem. Isso se ele ligar. Esse é o momento que todos estavam esperando. Ele liga? O painel tá todo funcionando agora. Temos 77% de bateria e quase 100% de combustível no tanque. 4 milhas de autonomia para carga híbrida. Funciona? Direto pro modo gasolina. E a resposta é não. Não funciona. No meio do processo de fazer isso funcionar, descobrimos o motivo. O veredito é: a Lamborghini nem sequer desenvolveu o software necessário para desativar os dados de colisão que esse carro possui. Eles nem sequer desenvolveram isso, o que significa... O que não faz absolutamente nenhum sentido. Como é possível lançar um carro sem desenvolver o software necessário para apagar os dados de colisão caso ele tenha se envolvido num acidente? E saiba que é um novo carro. Tecnicamente, a solução da Lamborghini para isso agora é comprar uma bateria completamente nova que vem com a caixa de junção da bateria na frente do carro. É a solução deles. Isso equivale a 35 mil libras. E mesmo assim, não há garantia que isso realmente vá funcionar. Estamos presos. Devemos esperar que o software seja desenvolvido e quanto tempo isso vai levar? Eu devo arriscar e comprar uma bateria nova com caixa de junção? Devo esperar que apareça um carro de desmanche com bateria e caixa de junção? Estamos efetivamente presos e não há solução definitiva para isso, mas recebemos informação de que a Lamborghini está trabalhando no desenvolvimento de um software para apagar os dados do acidente e permitir que o carro volte a funcionar. E eu não sei quanto isso vai custar. E se vamos conseguir ou não, eu não sei. Na prática, agora tem um enfeite de 425 mil libras. E é isso. Esse pode ser um dos únicos carros que teremos um prejuízo enorme, mas talvez a gente possa receber o software mais cedo ou talvez mais tarde, eu não sei. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Não sei agora. O que é? Canberra. Quê? A capital da Austrália é Canberra. Nunca ouvi falar disso. Like a drug that I just can't deny.